vídeo eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovada 4 vezes em medicina na Federal, estudando praticamente em casa. O meu nome é Agatha e hoje eu vou te passar alguns fatores, alguns tópicos que eu chamo de pilares da aprovação. Recapitulando aqui para vocês, eu fiz 3 anos de cursinho, só que no primeiro ano eu não estudei, então de estudo mesmo foram 2 anos. Durante esses 3 anos eu fui aluna de cursinho presencial, só que a questão é que eu quase não frequentava, e quando eu digo que eu quase não frequentava, era realmente assim, quase não frequentava. Eu ia assim, basicamente só para fazer a monitoria de redação com a professora, né? Eu ia lá, ela corrigia e eu voltava para casa, era questão assim de meia hora no máximo. E assim, gente, como eu pude ter contato com esses dois mundos, né, o cursinho presencial e estudar em casa, eu consigo dizer assim que estudar em casa eu só vejo vantagens. Por quê? Na verdade, assim, a maior vantagem que eu vejo, que é assim imprescindível para quem está estudando para o Enem, é a economia de tempo. Por quê? Porque em casa você não vai ter que lidar com o professor chegando atrasado, você não vai ter que lidar com o professor falando na velocidade 0.5, né? Você pode colocar ali no 2.0 e assistir a aula, sei lá, de 1 hora e meia hora e economizar muito mais tempo. Além disso, você não vai ter que lidar com um colega fazendo piadas inoportunas no meio da aula, você não vai ter que lidar com colegas atrapalhando a aula no meio ali que o professor está explicando, você não vai ter que lidar com um colega te chamando para tomar café. Enfim, você não vai ter que lidar com muitas coisas que em casa é só você com você mesmo e você estuda de uma forma bem mais ativa e economiza muito tempo, que é algo muito importante aí para você. O que você precisa para conseguir aprender um conteúdo novo do zero? Material didático, aula com um professor bom, resumos, tá? Que é muito importante para você fazer revisão depois. O importante aqui é que resumo, gente, não é só resumo que você tá acostumado ali, tá? De pegar uma folha e marcar ali as partes mais importantes, enfim. O resumo você pode adaptar para sua forma de aprendizado, tá? Tô falando resumo aqui, mas de uma forma mais geral mesmo. Você pode não sei, anotar as partes mais importantes e depois gravar uma gravação de voz, se você for uma pessoa auditiva, por exemplo, você pode adaptar aí para a forma de aprendizado que você achar melhor, tá? Mas resuma de uma forma mais geral, que é só para vocês entenderem mesmo. Então, recapitulando: material didático, aula, resumo e prática. Como eu disse, esse resumo vai ser importante para você fazer as revisões depois. Essa parte de prática que eu falei ali envolve tanto os simulados quanto as listas de exercícios direcionadas, tá? Que vai ser importante ali quando você, por exemplo, for estudar um conteúdo do zero, você vai ter que resolver uma lista de exercício direcionada para aquele conteúdo em específico, tá? Porque daí você vai olhar a teoria por meio do material didático e da videoaula que você vê ali, ou da aula do seu cursinho presencial, mas é que eu tô falando para você estudar em casa, né? Então você vai ver a videoaula mesmo. O material didático, a videoaula, e depois você vai ver, vai fazer essa lista de exercício direcionada. Essa é a parte da prática. O importante aqui é você resolver as questões de todos os níveis, fáceis, médias e difíceis, porque assim você vai se certificar de que você realmente entendeu aquele conteúdo, aquela matéria de forma bem eficiente e que você realmente vai dominar aquilo e se cair na prova, você vai conseguir resolver, seja qual for o nível da questão que estiverem na prova. Essa parte da prática, que eu também vou falar daqui a pouco, envolve também simulados, tá? Que é muito importante nessa etapa aí de preparação, para você ir realmente pegando esse modelo da prova, esse padrão da prova, para você testar qual que vai ser a sua estratégia lá no dia da prova, por qual matéria você vai começar, como é que você vai resolver, para testar a sua velocidade aí de resolução, para saber se você está resolvendo de uma forma em um tempo legal, ou se você precisa aumentar a velocidade da resolução, para você conseguir aumentar o seu número de acertos, porque entendendo esse modelo da prova e estudando, você também consegue unir essas duas coisas, corrigindo de forma eficiente e consegue também, consequentemente, aumentar o seu número de acertos. Agatha, mas o que você uniu? Quais eram os fatores que você uniu aí nessa sua preparação aí, que você estudou em casa, enfim, como é que você fez isso? Que eu tô meio perdida aqui. Calma. Agora eu vou falar sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre os pilares da aprovação. Eu falo bastante sobre isso lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue, me siga lá. Quais são os pilares da aprovação? Estudo de conteúdo, estudo de dificuldade, revisões, simulados e autoanálise, tá? Começando pelo estudo de conteúdo, é aquilo que eu falei ali pra você, tá? Como é que você estuda um conteúdo? Material didático, videoaula, faz um resumo ali pra você revisar posteriormente e você pratica com aquela lista de exercício direcionada. É assim que você aprende qualquer conteúdo aí, tudo bem? Estudo de dificuldade, presta atenção nessa frase. A sua aprovação está na sua dificuldade. Não adianta nada você estudar vários conteúdos, estudando, passando por cima um do outro, não entendendo nada do que você está estudando de forma ineficiente e chegar lá no final da semana, ai, Agatha, eu estudei 20 conteúdos essa semana, mas desses 20 eu não entendi 18, assim, eu só entendi realmente, dominei 2.
não vai adiantar nada. Então você precisa estudar essas suas dificuldades, tá? Os conteúdos que você estudou durante a semana, durante a sua preparação, que você sente que tem uma dificuldade a mais, que você não conseguiu acertar em mais de 80% das questões e precisa realmente voltar neles para realmente dominar. Principalmente se ele for um conteúdo muito incidente, né? Você não pode deixar passar nada, mas principalmente se for um conteúdo muito incidente aí na prova, né? Considerando que a gente tá agora no segundo semestre e já estamos encaminhando pro final do ano, né? O próximo pilar é a revisão. Revisão é muito importante para você fixar o que você estudou, né? Para você realmente fixar aquela teoria e não esquecer. Porque da mesma forma que não adianta nada você não estudar suas dificuldades, aquilo que você tem dificuldade, também não adianta nada você estudar 20 conteúdos por dia, por semana, você olhar tudo aquilo, realmente dominar aquelas matérias, aqueles conteúdos, realmente acertar mais de 80% daquelas listas de exercício, realmente dominar aquilo, mas se, sei lá, daqui 2 semanas você esqueceu o que você estudou nessa semana agora. Não adianta nada, então você realmente precisa estudar, dominar e fixar aquele conteúdo. É assim que você vai... que você não vai esquecer aquela matéria, né? Fixando aquilo. Então, por isso que revisão é tão importante assim. Eu indico você fazer revisão aí 2 vezes durante a semana. O próximo pilar aqui que eu tenho para passar para você é o simulado, as provas antigas do Enem. Não existe nada mais parecido com a prova do Enem do que a própria prova do Enem. Então, sempre priorize as provas antigas, tá? Se você não resolveu todas as provas antigas, esqueça simulado de cursinho, simulado de não sei o que, simulado de não sei o que. Foque e priorize as provas antigas do Enem. Além de resolver esses simulados, você precisa corrigir eles de forma eficiente. Então, além de corrigir essas questões olhando ali o gabarito comentado, né, das questões, você precisa também revisar aqueles conteúdos que você errou naquelas questões. Porque às vezes você tem uma lacuna ali que precisa ser preenchida para você evitar de errar outra questão daquele assunto. E o último pilar da aprovação é a autoanálise, é você analisar o seu estudo aí, tanto de uma forma mais geral, quanto de uma forma mais específica para você analisar o que você precisa melhorar para aumentar os seus acertos e diminuir os erros, né, consequentemente. Então, você analisar o método de estudo, você analisar as questões que você errou no simulado, analisar como é que você pode aumentar a eficiência do seu estudo naquela matéria, como é que você pode aumentar o seu número de acertos naquela outra matéria. Enfim, você ir analisando aí tanto de uma forma mais geral quanto de uma forma mais específica. Além disso, para estudar em casa, o que você precisa? De um bom cursinho online, tá? E de uma boa plataforma de correção de redação. O que você precisa analisar nesse cursinho para ele ser um bom cursinho? Um bom material didático ele precisa ter e também bons professores, né? Boas videoaulas aí. E a plataforma de correção de redação, ela tem que ser uma plataforma realmente confiável. Não pode ser uma plataforma, por exemplo, que eles vão te dar 900 na redação que você fez ali e na hora do Enem você tirar 700, por exemplo. De cursinho online, eu utilizei o Estratégia Vestibulares, tá? Eu tinha o curso da FUVEST e do Enem. Eu vou deixar o meu cupom de desconto se vocês tiverem interesse em algum pacote lá desse Estratégia Vestibulares, tá? Eu não fiz o Biologia Total, né, do A Prova Total, mas alguns professores que estão lá dando aula, eles me deram aula no cursinho presencial. Então, assim, eu acho que é uma boa vocês analisarem também. Foi esse o vídeo de hoje, eu tentei explicar o que eu fiz aí estudando em casa, quais as estratégias que eu utilizei. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Foi isso por hoje. Bons estudos!